amigos, pólen desidratado. Antes de falar de pólen, eu peço para você assinar o canal, compartilhar o vídeo, acionar o sino para receber outras notificações e ao final deixar o seu like. Pessoal, pólen foi muito comentado, inclusive eu vi até um documento, na verdade, um texto em um grupo de criadores, através de uma associação do Sudeste. Então eu tenho aqui uma quantidade de pólen. Primeiro vamos entender o pólen. O pólen ele tem diferentes origens. Esse pólen, eu acredito, ele veio nas caixas de jandaíra. São pedaços de fragmento tirado dentro dos potes. Esse pólen ele foi desidratado, né? Provavelmente foi pólen coletado pelas espécies africanizadas, no caso do gênero Apis tratado assim no Brasil. Apis mellifera, que é assim que tratam. Eu prefiro não, mas estou aqui para contestar. O fato é que muita gente dizendo que o pólen não tem importância. Primeiro vamos entender. O alimento, que o pessoal tem chamado de líquido larval, na verdade geleia real, o nome é geleia porque é uma mistura semi-líquida, o gel, ele é importantíssimo na vida das abelhas. Por quê? Porque no caso das nossas abelhas, as abelhas nativas, neotropicais, cerca de 630 espécies, no Brasil tem 300 e tanto, quase 400, toda a alimentação dela na vida larval é essa aqui. Na verdade, mel com pólen, que as abelhas produzem, já falei isso no outro vídeo, nas glândulas hipofaringianas. Então, quando o pessoal diz que o pólen não tem valor, tem. Eu mesmo já peguei pólen de, vamos dizer, a gente chama de africanizada, misturei com mel, deixei um pouco tempo na geladeira para passar por um processo mais ou menos de fermentação, a adquirir uma consistência. Depois eu coloquei nos potes, aqueles potinhos de cera que eu faço, vocês já viram em outros vídeos, e deixei semi-aberto, não fechei completamente. Então, e as abelhas consumiram isso e aumenta. Quem fizer uma multiplicação ou divisão, aumenta a multiplicação. E pegar o pote de pólen, um pote que botar pólen, agora isso aqui não serve. E deixar lá, a abelha vai consumir, as operárias vão produzir muita geleia real, isso vai estimular a rainha a fazer produção. Então, isso aqui está desidratado. O que eu faço aqui em termos de observação? Esse pólen, ele foi colocado no bombom de pólen. A jandaíra, vocês sabem que eu tentei criar a jandaíra aqui em Petrolina, no dia 8 de novembro de 2018. Esse ano, em 16 de março, eu recebi as últimas 5 colônias e não deram certo. Não deram certo no seu motivo. O fato é que as mandaçaias ocuparam todas as 15 colônias de jandaíra. Teve jandaíra que até desenvolveu um pouco, fez postura, produziu uma quantidade de alimento bem significativa, porém desapareceram. Então o que eu chamo a atenção? O pólen, desse jeito, ele não vai servir. Por quê? Porque eu acho que quando a jandaíra se definhou, o que aconteceu? A mandaçaia ocupou, esse pólen desidratou e o que as abelhas fizeram? Retiraram toda a cera que era dos potes que envolvia esses potes de pólen. Então aqui são fragmentos dos potes de pólen, que a jandaíra estava nas caixas, tá? Aqui foi retirado de caixa de jandaíra. E o que isso ainda acarretou? Eu estou achando que eu importei, vou fazer um vídeo depois mostrando para vocês. Junto com, talvez já com esse material, veio 2 bichinhos. Um parece uma traça, mas não é traça, porque ela não tem asas, não tem aquele formato que a traça possui. Vocês sabem que a traça, dentro dos insetos, é um inseto que é ametábulo, não tem metamorfose, já nasce com todas as estruturas do adulto e ela destrói muitos materiais orgânicos. Por exemplo, tem traça de roupa, traça de livros, só para a gente citar, e tem traça também chamada traça de abelha. Mas as traças que o pessoal chama de abelha, para mim são borboletas, não são traça, porque são animais que passam por metamorfose, forma larva. Se pegar uma caixa de aves, a gente vai ver isso. Então, eu acho que eu importei, vou chamar assim, uns bichinhos que eu vou fazer um vídeo, vai ser um vídeo dos próximos vídeos, mostrando para vocês. Minhas caixas, elas estão passando, é difícil. Tenho até dúvida se ela também, esse bicho não consome a cera, além do pólen, ela consome esse pólen desidratado, aqui seco, desidratou, não foi desidratação provocada, foi o que veio nas caixas. Eu estou achando que aconteceu isso, lembrando que esse pólen ainda tem um cheiro bem agradável. Eu não recomendaria pegar isso aqui. Eu mostrei isso para uma pessoa, a pessoa disse, não, você desmancha isso aí, bota mel
e bota na geladeira que elas podem... Não, desse jeito aqui elas não tem mais material, aqui não tem mais, acredito que nutrientes basicamente para as abelhas não. Por quê? Porque na verdade o que a gente pensa no pólen é chamado de alimento proteico. Não é só proteico, ele é proteico sim, tem principalmente aminoácidos, mais do que proteínas, a gente sabe disso. Tem sais minerais, tem vitaminas que são importantes para as abelhas, mas também existe carboidratos. Então o que acontece? Quando a abelha traz esse material bruto de campo, ela limpa, ela retira o que não é interessante. Quando ela armazena nos potes, elas deixam um tempo para o processo de fermentação e vão consumindo lentamente. Normalmente, só para a gente ter uma ideia, para dizer que o pólen, inclusive o pólen da apis, é recomendado desidratar, inclusive retirar algumas impurezas, o homem pode fazer isso, claro, nunca vai fazer igual as abelhas têm uma capacidade enorme de fazer isso mais do que o homem, selecionar, eliminar aquilo que não é interessante, mas só pensando, o pólen, a gente entendendo, todas as abelhas, no modo geral, não só as nossas abelhas nativas, mas também a africanizada, elas tendem a armazenar o pólen em torno das crias, em torno ali que a gente, no caso das abelhas nativas, a gente chama de ninho. Esse pólen fica mais, não obrigatoriamente, eu já mostrei isso para vocês, já fiz um vídeo mostrando, tinha pote de pólen no meio dos potes de mel. Tanto que, se alguém fizer aquela colheita, que é comum ainda, pegar, tem até os tal extrator de mel, por exemplo, vamos pensar numa caixa chamada, uma caixa bem longa chamada caixa nordestina, uma caixa sertaneja, que elas são diferentes em si. Você cortar os potes de mel com uma faca e depois inclinar a caixa para esse mel escorrer, certamente ele pode vir com o pólen. Qual é a questão que tem o pólen? O pólen vai ajudar muito na fermentação, porque o pólen é um material que, como eu falei, tem várias substâncias, entre elas tem substâncias também ácidas, que ajudam na fermentação. É um material mais sólido do que líquido, a gente tem que entender isso. Também vai prejudicar o mel. A outra coisa que tem que chamar atenção contra a questão do pólen é que o pólen, as abelhas, elas não vão armazenar tanto como o mel. Porém, tem espécies, já que estou falando de pólen, esse pólen desidratado, isso aqui foi desidratação por processos naturais, claro que a abelha definhou, mas o pólen tem espécies de abelhas nativas, principalmente as espécies do gênero Scapton trigonas, elas produzem, na verdade, elas armazenam muito pólen. Outro exemplo, várias espécies que estão na tribo trigonino, por exemplo, o arapuá. Tanto que já tem umas indicações, já tem uns trabalhos, o pessoal pegando o arapuá, criando arapuá para coletar pólen. Sei que é difícil, porque é uma abelha que é muito defensiva, você lidar com ela tem que estar com a roupa, aquela indumentária do apicultor, mas pode ser uma saída para, e uma abelha interessante, o arapuá, a gente tem que entender isso, é uma abelha que ela tem plantas específicas para polinização, altamente resistente, sobrevive a temperaturas bem elevadas, vive no meio do sol, faz o ninho em cima de uma árvore seca, faz o ninho em poste de instalação elétrica, então é uma abelha interessante. Então o pólen, só para dizer para vocês, o pólen, eu encontrei isso, talvez, aí eu quero chamar a atenção, a pessoa que escreveu lá o documento, vamos dizer assim, vou chamar de documento, dizendo que o pólen, as abelhas nativas não utilizam esse pólen, que esse pólen é um lixo, não é lixo. Esse aqui desidratou porque foi de uma espécie, eu acredito que a pessoa adicionou esse pólen com o intuito da abelha produzir mais, aumentar suas crias. Com o tempo, a abelha foi definhando, eu não consegui controlar, e aí, inclusive, eu peguei pólen da mandaçaia, destruindo pote de mel para fazer isso. Inclusive, elas deram houve uma certa reação em algumas colônias de jandaíra, mas eu tirava os potes da mandaçaia para fornecer, tentar salvar em teste, salvar não, quem salva é Deus, tentar impedir a morte das jandaíras. E aí, esse pólen, certamente ele desidratou, então o cara viu lá por algum motivo, o pólen desidratou e ele achou que o pólen, na verdade, as abelhas não utilizam, utiliza sim. Eu digo que utiliza porque aqui, se eu tivesse uma câmera como monitorar dia após dia, as minhas mandaçaia, munduri, cupira, entre outras, elas trabalham esse pólen, claro que passa pelo processo que eu falei de fermentação, depois que ela traz de campo, as abelhas, as campeiras, e esse pólen é utilizado na composição da geleia real. Isso é sabido hoje, o mundo inteiro domina esse conhecimento, então elas comem não pólen bruto, as larvas não vão comer o pólen bruto, vão ser preparadas, e todas as larvas das nossas abelhas, mas absolutamente de todas as abelhas neotropicais,
se alimenta da geleia real, não exclusivamente de pólen, não exclusivamente de mel. Estou falando de abelhas produtoras de mel, que se a gente pensar na mamangava, elas comem basicamente só pólen. Se a gente pensar em algumas abelhas solitárias, basicamente é pólen. Então, pessoal, eu acho assim, é importante eu salientar isso para vocês. As pessoas toda hora estão me perguntando se o pólen, qual é o papel do pólen, qual é a importância. Se você está fazendo uma multiplicação, principalmente que é o meu caso, se você tiver como armazenar pelo menos um bombom de pólen dentro dessa nova colônia, vai ajudar demais, a estimular demais, produziu rainha, ela vai começar a ter postura, porque o pólen entra na composição da geleia real. Interessante entender isso, tá bom? Então eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Que você compartilhe, manda esse vídeo, você que gostou do vídeo, para todos os seus amigos. É algo simples, não vai custar um centavo. Já disse aqui que se a política do YouTube, o YouTube trabalha com uma coisa chamada logaritmo. Se você não fizer isso, o canal vai continuar sendo meia dúzia de pessoas dizendo, não, o canal é ótimo, os vídeos são interessantes, você esclarece muitas coisas que estavam em minha dúvida, que eu agora acredito nesse vídeo. Esclareceu a dúvida de pessoas, inclusive um rapaz do Rio Grande do Sul, entre outros, perguntou se ele poderia fazer o que eu faço com as abelhas do sul, no caso a mandaçaia, a melipna quadrifaciata e quadrifaciata, eu disse sim, pode fazer com qualquer espécie. Você pode fazer, é coisa simples. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu joinha, até o próximo vídeo.